Olá, queridos alunos do Centro Educacional Juvenal de Carvalho, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, estamos reunidos aqui para mais uma videoaula de Física. Hoje é a nossa 20ª videoaula, onde nós iremos iniciar o conteúdo de eletricidade, um dos conteúdos mais importantes e mais trabalhados, mais discutidos e cobrados a nível de vestibulares. Então, hoje, eu vou relatar para vocês um pouquinho da história da eletricidade, vamos falar um pouquinho das partículas elétricas, vamos falar um pouquinho sobre os processos de eletrização e corrente elétrica. E eu já vou deixar para vocês, como atividade de casa, as questões do livro da página 264, de 1 à questão número 7. Tá bem? Então vamos juntos navegar aqui nesse mundo da física. Eletricidade. A eletricidade, ela consiste no movimento usual de partículas elétricas, produzido a partir de dois pontos de um condutor. Em termos gerais, é a área da física que estuda fenômenos causados pelo trabalho da carga elétrica. É um dos ramos mais antigos da física, certo? E é das principais partes onde se discute e se trabalha as partículas elementares, conhecidas como partículas elétricas. A história da eletricidade, ela é baseada por volta do século VI, onde tem como pai da ciência o filósofo grego Tales de Mileto. E a eletricidade foi descoberta por acaso. Foi ao enxergar duas substâncias, uma chamada de âmbar a uma pele de animal, observou-se que a partir disso, pequenos objetos eram atraídos e se moviam, como se tivesse sob efeito de um ímã. Essas partículas, a anos sucessivos, receberam nomes e denominações. Então, se vocês observarem essa estrutura atômica do modelo do átomo de Rutherford, nós vamos ter que ele é constituído de uma camada chamada de eletrosfera, onde nessa camada encontram-se partículas minúsculas que, por simbologia, elas ficaram definidas como partículas negativas, que são os elétrons, e que se movimentam ao redor dessa camada eletrosfera. Já na parte interna, nós temos o núcleo do átomo, onde nós encontramos as partículas positivas, que nós chamamos de prótons, e os nêutrons, que são partículas de carga nula. Então, essa estrutura é uma estrutura conhecida também como sistema solar. No centro, o núcleo, e na região ao seu redor, a eletrosfera, onde encontramos as partículas em movimento, que são as partículas elétricas. A partir disso, nós vamos definir aqui um pouquinho sobre esses processos de eletrização. Então, os processos de eletrização consistem em deixar um corpo eletrizado ou carregado positivamente ou negativamente. Então, nós vamos definir aqui como uma estrutura atômica do átomo, os elétrons, os prótons e os nêutrons como as principais partículas elementares que nós vamos estudar aqui na aulinha de hoje. E no interior do átomo, onde fica o núcleo, nós encontraremos os prótons. Gostaria de deixar bem claro para vocês que os prótons, por simbologia, ficaram denominados como sendo partículas positivas e fixas, localizadas dentro do núcleo atômico, certo? Para que ele possa sair do núcleo atômico, teria que existir um processo de ruptura do núcleo, um processo conhecido como nome de fissão, onde ocorre uma grande liberação de energia. Então, ao observar o estudo dessas partículas, algumas propriedades físicas, conhecidas como carga elétrica, ficaram definidas, e algumas forças, ao aproximar uma partícula de outra, são observadas. Então, por exemplo, ao aproximar uma carga elétrica negativa, um elétron, de uma carga elétrica positiva, um próton, a gente observa um processo ou uma força de atração. Ao aproximar dois prótons, ou seja, duas partículas positivas, a gente observa uma repulsão, uma separação. Ou aproximar duas cargas negativas, a gente percebe uma repulsão, uma separação. Então fica fácil observar nessa configuração que partículas elétricas de sinais diferentes se atraem e de sinais iguais se repelem. Essa lei foi estudada por um rapaz chamado de Dufay, onde ele verificou essas interações entre essas partículas elementares. A partir daí, certo? A gente caracteriza
e define algumas observações. Interessante frisar para vocês que os nêutrons ele apresenta carga nula, ou seja, o número de partículas positivas e negativas são iguais. Então dizemos que um corpo é neutro quando o número de partículas, ou seja, o número de prótons, partículas positivas, é justamente igual ao número de elétrons, partículas negativas. E para que ele se eletrize positivamente ou negativamente, ou ele deve receber ou perder elétrons. Quero deixar aqui uma observação para vocês. Ou um corpo ele ganha elétrons ou ele perde elétrons. Como eu falei para vocês, os prótons são partículas fixas localizadas dentro do núcleo atômico. Então, olhando para essa configuração aqui, a gente observa que quando um corpo apresenta mais prótons do que elétrons, ele fica eletrizado positivamente. É o que vocês observam aí, 5 partículas positivas e 3 partículas negativas. Já o corpo neutro, o número de prótons, o número de partículas positivas, é justamente igual ao número de partículas negativas. Ou seja, esse corpo tem 5 prótons e 5 elétrons. Ele está neutro. Ou ele pode estar eletrizado negativamente, quando o número de partículas negativas for superior ao número de partículas positivas. Nós temos aí nesse corpo 3 prótons e 6 elétrons. Então, cuidado, meus queridos. Ou um corpo recebe ou perde elétrons. Se ele recebe, ele fica eletrizado negativamente. E se o corpo neutro ele perde elétrons, ele fica eletrizado positivamente. Tipos de eletrização. Nós vamos verificar 3 casos. A eletrização por atrito, por contato e indução. O processo de eletrização por atrito é o mais antigo, oriundo do século VI, época de Tales de Mileto, onde se atritou o âmbar, que é uma resina solidificada, a uma pele de animal. E ao se eletrizar partículas diferentes, corpos constituídos de substâncias diferentes, um deles vai ter a tendência de doar elétrons e o outro vai ter a tendência de receber. Quem doa elétrons, ele vai ficar eletrizado negativamente. Quem recebe, ficará eletrizado positivamente. Então, no processo de eletrização por atrito, a gente observa que no final desse processo, um corpo fica eletrizado positivamente e o outro negativamente, com uma observação, com a mesma quantidade de partículas. Já o processo de eletrização por contato, ele ocorre entre 2 corpos. Um obrigatoriamente tem que estar eletrizado, positivamente ou negativamente. O outro pode estar eletrizado ou pode estar neutro. Fato é que, ao aproximar e colocar em contato um corpo eletrizado positivamente de um corpo neutro, vai ter uma distribuição de partículas, de modo que, ao separá-los, os corpos que tinham inicialmente cargas diferentes ficarão com cargas iguais. Uma das principais características do processo de eletrização por contato é que no final do processo os corpos ficam eletrizados com cargas de mesmos sinais, diferentemente do atrito, que são sinais contrários. Aqui eu trago um exemplo para vocês, um gerador de Van der Graaf. Vocês observam essa menina ao tocar no gerador que está eletrizado, observe que as partículas elas se redistribuem para os 2 corpos. E aí esses elétrons eles se movimentam para as regiões mais pontiagudas do corpo, ou seja, para os cabelos, e eles ficarão eletrizados, como vocês podem visualizar nessa figura aí. Esse processo nós chamamos de eletrização por contato. Já a eletrização por indução é aquele processo que é caracterizado por apresentar um corpo indutor e um corpo induzido. Ao aproximar, esse induzido geralmente é um corpo neutro. Cuidado que no processo de eletrização por indução não há toque, apenas uma aproximação. Um exemplo bem tradicional que eu posso citar para vocês é quando vocês aproximam o braço da tela de uma TV ou de um computador. Vocês observam que os pelos do braço eles são atraídos pela tela. Isso por quê? Porque as partículas elétricas atraem as partículas do corpo neutro que estão no teu corpo. E aí ocorre esse processo de redistribuição. O interessante falar para vocês é que no processo de eletrização por indução, no final do processo, ambos os corpos ficarão eletrizados e com cargas de sinais diferentes. Tá bom?
Então, fazendo aqui uma síntese, nós temos no atrito, que no final do processo eles ficam eletrizados com cargas de sinais diferentes, porém na mesma quantidade. Já a eletrização por contato, no final do processo eles ficam eletrizados com cargas de mesmos sinais. E na indução, eles ficam eletrizados com cargas de sinais contrários, porém não necessariamente na mesma quantidade. Outra definição interessante e elementar é a definição que define um corpo condutor de um corpo isolante. O corpo é dito condutor quando ele apresentar grandes quantidades de elétrons livres em sua camada de valência. O que é isso, Ricardo? São partículas elétricas que se encontram em movimento na região chamada de eletrosfera e se encontram distantes do núcleo atômico, ou seja, com maior liberdade de movimentação, ou seja, com maior velocidade. É por isso que eles recebem esse nome, elétrons livres. Então, os corpos condutores, eles são apresentam geralmente grandes quantidades de elétrons livres. E os principais exemplos que eu posso citar para vocês são os metais. Cobre, ferro, alumínio, ouro, prata. São exemplos de corpos condutores. Já os corpos isolantes, também chamados de dielétricos, são corpos que, em sua camada de valência, os elétrons estão mais presos, ou seja, eles não apresentam elétrons livres. Se não apresentam elétrons livres, eles não conduzem eletricidade ou calor como um condutor. Então, posso citar como os principais exemplos de corpos isolantes ou dielétricos a borracha, o isopor, a lã, a madeira, o plástico, o papel, dentre outros exemplos. Cabe aqui uma observação interessantíssima para vocês. A água, queridos, a água da CAGES, ela é um corpo, uma substância condutora de eletricidade. Por quê, professor? Porque a água ela contém sais minerais, o cloro. E por conter sais minerais, que é justamente o cloro, ocorre a facilitação da condução dessas partículas elétricas. Já a água destilada, ou seja, aquela água que não contém sais minerais, ela é isolante. Ela não conduz partículas elétricas. Ela não conduz elétrons. Bom, e essa condução do elétron é o que justamente caracteriza a corrente elétrica. O que é corrente elétrica? É um movimento ordenado dessas partículas através de um fio condutor, certo? E para que essas partículas entrem em movimento é necessário que exista uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão elétrica. Nas residências, a gente tem uma tensão elétrica de 220 volts. E essa tensão elétrica é um dos fatores responsáveis por fazerem que as partículas entrem em movimento e ocorra o processo de corrente elétrica. Esse movimento de partículas elétricas faz com que haja uma transferência ou uma transformação de energia cinética em energia térmica em forma de calor. Esse fenômeno é conhecido como efeito Joule. Tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica pode ser caracterizada por ser contínua ou alternada. Pelo próprio nome, corrente contínua é aquela que possui um único sentido, uma única intensidade, ou seja, um único valor. Pode ser aquela gerada nas pilhas e nas baterias. Já a corrente alternada não. O sentido e a intensidade eles ficam alternando, variando, de acordo com a diferença de potencial, ou seja, com a tensão elétrica. É aquela utilizada através das usinas e a que nós utilizamos em nossas residências, né? São correntes alternadas. A intensidade da corrente elétrica ela pode ser calculada matematicamente. E a equação que define a corrente seria essa, onde o I é o símbolo utilizado para medir corrente elétrica, o Q é a carga elétrica e esse ΔT é o intervalo de tempo que a partícula elétrica, ou seja, que os elétrons passam pelo fio condutor. Então, matematicamente, para poder calcular o valor da corrente elétrica, basta dividir a quantidade de cargas que passam num determinado fio condutor num determinado intervalo de tempo. Ou seja, matematicamente seria I igual a Q sobre ΔT. Repetindo, o I é a corrente elétrica, o Q é a quantidade de carga elétrica e o ΔT é o intervalo de tempo. Meus queridos, como são três grandezas físicas, elas apresentam unidades. A unidade de corrente elétrica é o amperes. A unidade de carga elétrica é o coulomb, representado pela letra C.
E a unidade ou a grandeza que caracteriza ao tempo é o segundo no sistema internacional. Então, nós temos aí como unidade de corrente elétrica 1 amperes, representado pela letra A, de carga elétrica o coulomb, representado pela letra C, e do tempo o segundo, representado pela letra S. Aqui eu trago um exemplo para a gente poder se familiarizar de como se calcula o valor da corrente elétrica num determinado fio condutor. O exemplo diz o seguinte: pela seção de um condutor de eletricidade passam 15 coulombs a cada minuto. Qual a intensidade de corrente elétrica em amperes? Queridos, percebam nessa questão que ele dá duas informações fundamentais e básicas. A primeira informação é o valor da carga elétrica. Ele diz que no fio condutor passa uma carga de 15 coulombs a cada minuto. Então, o tempo é 1 minuto. Cuidado, meus jovens. O tempo tem que ser dado em segundos. Nós sabemos que 1 minuto tem justamente 60 segundos. Então, ao equacionalizar, nós temos I igual a Q sobre ΔT. Então, I será igual. No lugar da carga, a gente coloca 15. No lugar do tempo, a gente coloca 60. Por quê? Porque 1 minuto tem 60 segundos. Ao dividir 15 por 60, nós iremos obter 0,25 amperes. Então, o valor da corrente elétrica que passa por esse fio condutor em 1 minuto é justamente de 0,5 amperes. Então, meus jovens, na aulinha de hoje, nós fizemos a definição de eletricidade, onde nós resgatamos um pouquinho da história. Falamos também sobre as partículas elementares, prótons, elétrons e nêutrons. Falamos dos processos de eletrização, atrito, contato e indução. Caracterizamos um corpo condutor e um corpo isolante, dando exemplos e diferenciando. E finalizamos falando um pouquinho sobre corrente elétrica, ou seja, no que se trata o movimento dessas partículas ordenadas. Finalizando e equacionando-a matematicamente. Então, fica para casa aí, dentro da plataforma Classroom, para que vocês façam essas atividades. São questões do livro, da questão 1 à questão 7, onde eu irei corrigir no nosso próximo encontro. Então, desde já, agradeço pela atenção, fiquem com Deus, se cuidem e até o nosso próximo encontro.